contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este poder desenvolveu-se nos primeiros séculos. A tradição humana tomaria o lugar da palavra de Deus. Este poder surgiria do Império Romano Pagão. Este poder seria diferente dos outros poderes anteriores, seria diferente da Babilônia, diferente da Medo-Pérsia, diferente da Grécia, diferente de Roma, diferente das 10 divisões. Seria um poder político religioso. Seguindo o verso 25, 3 coisas proferirá a palavra contra o Altíssimo. O que significa proferir palavras contra o Altíssimo? Significa colocar a si mesmo na posição ou no lugar do nosso Deus. Significa usurpar a autoridade de Deus. Segundo, destruirá os santos do Altíssimo. Perseguiria aqueles que não aceitassem esta ideologia político-religiosa. Terceiro, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Portanto, a Bíblia profetizou que haveria uma apostasia cristã. Isto aconteceu? Leiamos Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 12. Em toda a Escritura, Deus se preocupa que homens e mulheres não se afastem da sua palavra. Que homens e mulheres não se afastem das verdades divinas. E que ensinamentos humanos crescem na igreja. Notem em Daniel capítulo 8, verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. A verdade de Deus seria lançada por terra. Traição tomaria conta do lugar da Escritura. De Roma, um poder político religioso iria surgir, que iria substituir a Bíblia com os ensinamentos humanos. E a lei de Deus seria mudada. O apóstolo Paulo se preocupou muito com isso. Peguem as suas Bíblias e abram em Tessalonicenses. Vocês verão no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Peguem suas Bíblias e leiam Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está profundamente preocupado sobre isso. Paulo estava preocupado com o abandono da verdade, o abandono dos princípios, o abandono dos princípios da palavra de Deus. Nos últimos dias da nossa história. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. A Escritura é muito clara. Nos últimos dias da nossa história, a verdade sobre Deus seria completamente mudada e seria completamente abandonada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o que diz aqui, o que diz que virá, sem que primeiro venha a apostasia. Prestem atenção. Percebam como a Bíblia ensina. Haveria grandes nações que governariam. Primeiro, Babilônia. Depois, Medo-Pérsia. Depois, a Grécia. Depois, Roma pagã. Depois da Roma pagã, o reino seria dividido em 10. De Roma surgiria um novo sistema que seria desenvolvido, um sistema político-religioso que instituiria o templo de Deus na terra, sacrifícios terrestres e sacerdotes terrestres. E conforme este sistema cresceria e a tradição tomaria o lugar da Escritura. E assim a própria lei de Deus seria alterada. Aconteceria na era medieval, em abandono aos claros ensinamentos da palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Pedro disse em Atos 5, verso 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Marcos 7, verso 7, Jesus disse, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Era exatamente isto que a Bíblia havia profetizado. Nos últimos dias, a tradição humana, os ensinamentos humanos, os mandamentos humanos iriam substituir a lei de Deus. Então Daniel viu além do leão, do urso, do leopardo e do dragão.
viu além dos 10 chifres, ele viu além do pequeno chifre, ele viu além a apostasia na terra, ele viu além do abandono da verdade na terra, ele viu além da rebelião contra a lei de Deus. E então Daniel olhou para o céu e o que ele viu? Ele viu o santuário celeste. Peguem suas Bíblias, Daniel capítulo 7. Daniel 7. Ele viu o santuário celeste. Leiamos Daniel 7, versos 9 e 10. Daniel 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel disse: eu vi a terra e olhei para os céus. Eu olhei para os céus e eu vi Deus, o ancião de dias, sentado no seu trono. E lá o julgamento começou. E o chamado foi para que homens e mulheres de todos os lugares voltassem a obedecer à lei, que obedecessem à palavra de Deus. Um pouco antes da vinda de Cristo, haverá um último chamado nesta terra. Um chamado de retorno para a Bíblia. Um chamado para a verdade. Um chamado para a obediência. Um chamado para a adoração e harmonia com a verdadeira lei de Deus. Algumas vezes as pessoas perguntam: qual a diferença que existe em seguir ou não seguir a Deus? A diferença é a lei de Deus ou a lei dos homens. A diferença é a tradição dos homens ou a real palavra de Deus. Há algum tempo atrás, eu ouvi uma história que me parece ilustrar muito bem isso. João tinha crescido em uma fazenda. E ele sempre soube que ele seria um fazendeiro. E conforme ele crescia, ele dizia: eu não tenho dúvidas, eu serei um fazendeiro. Mas ele quis uma educação melhor do que o seu pai teve. Naturalmente, seu pai era um fazendeiro bem-sucedido. Mas seu pai nunca foi à escola. Ele plantava milho, mas João dizia: seria melhor do que meu pai, então foi para a escola. Foi estudar agronomia. Ele sabia testar o solo, conhecia as condições das sementes, conhecia os fertilizantes certos a serem usados, mas tinha um problema: nunca teve dinheiro para comprar uma fazenda. Ele voltou para a fazenda de seu pai e seu pai disse: eu vou me aposentar. E quando isso acontecer, eu quero que você saiba que depois da minha aposentadoria eu quero lhe dar a minha fazenda. Mas filho, eu vou sair de férias e direi quais sementes precisam ser plantadas e eu vou voltar em alguns meses. Então eles passaram pelos campos juntos. Você planta tomates aqui, planta feijões ali, planta morangos acolá, planta batatas por ali. João anotou tudo cuidadosamente e disse: pai, eu farei exatamente como o senhor me disse. Depois que seu pai viajou de férias, João pensou: eu quero ver quão preciso foi meu pai. Por isso, eu vou pegar meu kit para teste do solo e vou testar o solo exatamente onde meu pai havia dito para plantar tomates. O solo era bom para tomates. Onde meu pai havia dito para plantar batatas, o solo era bom. Disse para plantar morangos e o solo era muito bom. Mas quando ele chegou aonde o pai havia dito para plantar milho, ele testou o solo e o solo era muito, muito arenoso para plantar milho. E João disse: meu pai estava errado, o livro do colégio estava certo e eu vou plantar amendoins neste campo. Se eu plantar milho, o buraco será muito raso e o vento levará tudo embora. Eu vou plantar amendoins aqui. E assim João plantou amendoim, ao contrário do que seu pai tinha mandado. Ele sabia mais do que o seu pai. O pai voltou depois de um mês e João disse: pai, deixe-me mostrar-lhe a fazenda. Pai, deixe-me mostrar a fazenda. E João levou seu pai para os campos. Ele levou para ver os tomates, os feijões, os morangos que estavam crescendo.
E os amendoins também. E o pai perguntou: onde está o milho? Onde está o milho, filho?